Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Meus amados irmãos, aí estamos aí dando início ao nosso culto a Deus. Boa noite a todos, graça, misericórdia, paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, sejam bem-vindos aí. Joyce Souza, boa noite, e também boa noite ao missionário Rodolfo Matoso. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos aí ao nosso culto bíblico no lar, onde nós nesta noite vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós vamos exaltar o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o nosso amado irmão Matoso Souza, o nosso missionário Rodolfo Matoso. Que Deus abençoe Matoso, em nome de Jesus. Vamos cantar mais outro hino de louvor ao nosso Deus. Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos, sim, em suas mãos. Amém. A chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum
seja Deus. Quero dar boa noite aí à irmã Luzinete Clavina, Deus abençoe. A Joyce Souza também, Deus abençoe a Joyce, a toda a sua família. E que Deus continue derramando graça sobre a nossa vida nesta noite. Vamos orar ao Senhor. Deus, buscar a sua presença, pedir a sua graça e a sua bênção na continuidade do nosso culto ao Senhor Santíssimo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus amado, Deus eterno, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nesta noite. Começamos introduzindo louvores que falam de Ti, que falam da Tua grandeza, e que Tu és, Senhor Deus, majestoso, santo, poderoso. Tu és, Senhor, nosso general de guerra, que nunca perdeu em batalha. Tu estás na frente da igreja, Tu és o cabeça da igreja. Tu venceste, Senhor, todo principado e potestade, Senhor Deus. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos na Tua presença alegres e se apresentando diante de Ti com cântico e de exaltação, de reverência, temor e tremor diante de Ti. Ó Pai, concede-nos um culto, mais um culto cheio do Teu Espírito Santo, um culto, ó Deus, onde nós vamos exaltar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, e por meio da pregação da palavra, Pai, Tu fale conosco nesta noite. É em nome do Senhor Jesus que nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Louvado seja nosso Deus. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos 112. Salmo 112, nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. E a epígrafe, o subtema desse salmo é promessa da vida futura aos piedosos, né? Então, é uma leitura maravilhosa, inspirada pelo Espírito Santo. O salmista aqui, ele está tratando acerca dessa grande promessa que Deus faz com o seu povo. Abra sua Bíblia no Salmo 112, do verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do grande Deus. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Versículo 4 diz: ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres a sua justiça. Ele distribui e dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Louvado seja ao nosso Deus por essa leitura maravilhosa. Em resposta à palavra de Deus, meus amados, vamos cantar um hino do nosso inário, um novo cântico, é o hino 47. Nós vamos cantar o hino 47 do nosso inário. Se você não souber, é esse cântico, mas você vai acompanhar nesse momento. Hino 47, o tema é louvor e glória. Louvamos-te, ó Deus,
pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Meus amados, nesse momento nós vamos ler o Salmo 32. Salmo 32, Salmo de Davi. Eu queria saber se o meu áudio está bom, se os irmãos estão ouvindo bem meu áudio. Eu pedi para os irmãos dar o feedback aí para mim, tá bom? Queria saber se a altura está boa, se o áudio está bom. Eu ia pedir para os meus amados irmãos apenas confirmarem, ok? Salmo 32. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 8. Salmo 32, de 1 a 8. Assim diz. Amém. Amém, irmão Rodolfo Matoso, missionário Rodolfo Matoso. Muito obrigado, meu irmão. Salmo 32, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui ou imputa iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cânticos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Até aqui a leitura da palavra de Deus. O salmista Davi, ele está tratando da felicidade daquele que recebe o perdão. A irmã Joyce aí, ela falou que o áudio está bom. Então, muito obrigado pelo retorno de vocês, tá bom, irmão? Então,
salmista Davi, ele fala que enquanto ele calou os seus pecados, os seus ossos se envelheceram pelos constantes gemidos todo dia. Então, com certeza, o salmista Davi, ele sofreu com o seu pecado. Hoje de manhã foi pregado acerca de um Deus que tudo vê, um Deus que tudo prescruta. Ele olha todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Ele vê o oculto e o escondido, o profundo dos nossos pensamentos, dos nossos planos. Deus sonda os corações, os olhos de Deus vê aquilo que o homem não consegue ver. Ainda que os homens pensem que estão escondidos dos outros homens, mas não estão escondidos de Deus. Então Davi, ele não demorou muito tempo com o seu pecado oculto. Então Deus cobrava dia e noite, fazia Davi gemer de desespero na sua consciência, ao ponto de ele confessar o pecado e abandonar o pecado. Esse é o momento de nós confessarmos ao Senhor os nossos pecados. Esse é o momento de nós, em silêncio, você vai orar no seu lar, eu aqui, minha família, cada um por si vai orar a Deus, você, cada um por si vai orar ao Senhor, e vai se lembrar dos seus pecados, das suas quedas, dos seus pecados por pensamento, palavras e ações. Ore com confiança. Ore pedindo ao Senhor perdão dos seus pecados. Ore para que o Senhor tenha misericórdia de você, que o sangue de Cristo purifique-nos de todo o pecado. Oremos ao Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, acabamos de ler a Tua palavra essa que o Teu servo Davi, o rei de Israel, ele teve a experiência de quebrar a infelicidade, de quebrar os Teus mandamentos, experimentar na pele as consequências do seu pecado, ao ponto dele sofrer com isso, e os seus ossos envelhecendo, sendo esmagado pela justiça de Deus e pelos seus constantes gemidos todo o dia. Ó Senhor, isso mostra a seriedade do pecado, a odiosidade do pecado. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, nós, cada um, diante da Tua presença nesse momento, estamos confessando a Ti os nossos pecados, a nossa miséria, as nossas transgressões. Perdoa nossos pecados por pensamentos, palavras e ações. Ó Deus, lava-nos no sangue de Cristo, purifica-nos de nossos pecados, e confiando na Tua promessa, de que se nós confessarmos os nossos pecados a Ti, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te confessamos e já agradecemos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, confessamos e já te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dar boas-vindas também à minha mãe, está conosco também, Deus abençoe. Minha mãe Janira Cabral, ela está aí, está adorando ao Senhor Deus, está juntamente conosco. Em resposta e em ações de graças, pelo louvor, pelo perdão que o Senhor nos concedeu, vamos cantar o hino 65 do nosso inário. Depois desse cântico, as meninas vão cantar também mais outro louvor, e em seguida nós vamos também fazer a leitura e a exposição da palavra do Senhor. Vamos cantar o hino 61 do nosso inário. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que
passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Meus amados irmãos, nesse momento, eu peço que vocês abram suas Bíblias, no Evangelho de Marcos. Meus amados irmãos, há quase 6 meses atrás, praticamente entre 5 a 6 meses atrás, eu comecei a fazer uma exposição do Evangelho de Marcos. E justamente nesse período de que eu estava fazendo a exposição do Evangelho de Marcos foi quando aconteceu a pandemia e eu estava digitando todo o material, toda a pregação digitada e organizava, e o propósito era pregar versículo por versículo, texto a texto, fazer uma exposição do texto de Marcos, de todo o livro. Hoje eu quero retomar a pregação no Evangelho de Marcos, e eu pretendo nos próximos domingos fazer exposição no livro do Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos dar continuidade e eu peço aos meus irmãos que abram suas Bíblias em Marcos capítulo 1, dos versículos 21 ao versículo 28, foi aonde nós, a última exposição foi Marcos 1, 16 a 20. E hoje nós vamos dar continuidade dos versículos 21 até o verso 28. Verso 28. Eu quero, desde já, de maneira atrasada, eu quero desejar aos pais, feliz dia dos pais, que Deus abençoe a todos os pais aí, minha mãe aí está desejando feliz dia dos pais. Eu quero desejar aos meus amados irmãos que estão ouvindo, estão conosco no culto, que Deus abençoe a você que é pai, que Deus derrame graça sobre a sua vida. Eu que sou pai também, é o nosso dia, E também, em especial, nosso Pai Celeste, Nosso Pai Celeste que enviou seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz e nos salvar. Meus amados irmãos, vamos ler a palavra do Senhor em Marcos capítulo 1, versículo 21 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Depois entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Versículo 22 diz: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder-nos?
bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a bênção sobre a pregação da palavra do Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graça, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Te peço que, te pedimos que o Senhor abençoe a pregação da Tua palavra, a mensagem nesta noite, e que Tu possas, Senhor, alcançar vidas por meio dessa mensagem, por meio da pregação da Tua palavra, Senhor, da pregação fiel das Sagradas Escrituras. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e já te agradecemos. Pedimos que o Teu Espírito Santo aplique essas verdades do Evangelho e venha a salvar vidas, transformar vidas e edificar as vidas dos nossos amados irmãos. Em nome do Senhor Jesus, nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, assim como eu falei no começo, estou dando a continuidade na pregação no Evangelho de Marcos. Nós vimos nas pregações anteriores que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, o objetivo aqui de Marcos é apresentar Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. E Marcos é o autor desse Evangelho, e diz a tradição que Pedro, o apóstolo Pedro, ele ajudou Marcos a escrever, Marcos consultou Pedro e ele descreveu essa narrativa belíssima que traz o nome do evangelista, o Evangelho de Marcos. Vimos também que tanto a vinda do profeta João Batista como a vinda de Jesus foi uma profecia desde o Antigo Testamento, né? Então o profeta Isaías já falou da vinda do profeta João Batista, que seria aquele que ia preparar o caminho para a vinda do Messias, conforme diz aqui o versículo 2, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis que envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. E ele foi chamado aqui como a voz do que clama no deserto. Nós aprendemos que João Batista ele veio preparar o caminho do Messias, e ele, nas regiões, nas margens do Rio Jordão, ele batizou várias pessoas que saíam de toda a província da Judéia e dos habitantes de Jerusalém. Eles saíam para ser batizado por João Batista, né? Aprendemos também que João Batista ele dá um bom testemunho de Cristo, de que ele não era digno, né? E ele dizia e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, no qual não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Eu vos batizo com água, conforme ele fazia isso. E ele disse o seguinte: eu batizo com água, mas ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, depois que ele falou isso, diz o texto que naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João lá no rio. E o texto lá na frente diz, a partir do versículo 10, que quando Jesus saiu da água, ele viu os céus rasgarem-se e o Espírito Santo descendo como pomba sobre Jesus. Também nós ouvimos nas pregações que Jesus depois que ele foi batizado, ele foi logo para o deserto. O Espírito Santo o impeliu para o deserto,
e ele foi tentado durante 40 dias no deserto. Nós ouvimos também que Jesus, depois que ele foi tentado pelo diabo no deserto, 40 dias sendo tentado, ele foi para a Galileia, e foi ali na Galileia dos gentios onde ele começou o seu ministério pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo que o tempo estava cumprido e o reino de Deus estava próximo. Também aprendemos e ouvimos numa pregação passada que Jesus, caminhando no mar da Galileia, ele escolheu 4 pescadores para serem, em vez de pescadores de peixe, eles seriam pescadores de homens. E ele, com autoridade, ele convocou os discípulos para o seguirem, para serem seus discípulos e no futuro serem preparados para serem enviados por Deus como apóstolos, de onde eles foram enviados pelo Espírito Santo, pregando tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Chegamos agora ao versículo 21 até o versículo 28, que trata da cura de um endemoniado em Cafarnaum. O texto diz que depois que entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. O que é que esse texto quer dizer, meus amados? Cafarnaum era uma região próximo da Galileia, não era uma região tão distante assim. Era uma região que estava sob o domínio de Augusto César, né, o imperador César. E essa carta, o Evangelho de Marcos, foi escrito para os irmãos que estavam em Roma. E os romanos, por tradição, a cultura romana era uma cultura que ela valorizava o poder e a autoridade, né? E o imperador, ele se dizia na época como divino, ele queria ser adorado como alguém divino, e ele se dizia Kyrios, ou Senhor, né? A palavra Kyrios quer dizer Senhor. Então ele queria ser reconhecido, e ele era na época reconhecido lá pela comunidade romana, onde ele exercia toda a autoridade, não é? Como imperador. Ele era reconhecido como um Senhor, como até o próprio Deus, um Deus, né? Ele se intitulava Deus divino. Então, essa comunidade que essa carta foi enviada foi para cristãos em Roma. E como eu falei, na cultura romana, eles valorizavam o poder bélico, ele valorizava a autoridade. Então era um povo que era muito voltado para isso. E não é à toa que Marcos, ele está descrevendo, nós vamos perceber ao longo das pregações que Marcos, ele mostra Jesus como aquele que tem autoridade. Ele já começa aqui falando dos versos 16 a 20, que ele teve autoridade de chamar pessoas, de tirar pessoas do seu cotidiano para serem seus discípulos. E logo o texto diz que ele, juntamente com esses discípulos, ele entra em Cafarnaum. Cafarnaum era o local onde Pedro morava. E segundo alguns estudiosos, alguns historiadores estudiosos, eles dizem que Cafarnaum ele passou a ser a base missionária e a base de preparação do Senhor Jesus. Era a base militar de Cristo, onde ele prepararia, onde ele realizaria muitos milagres, maravilhas, e de onde muitas pessoas seriam alcançadas pelo Evangelho do Reino, ou Evangelho de Deus. Então, como de costume, ele, como um bom judeu, Jesus provavelmente, só abrindo um parênteses aqui, só para deixar claro no texto que provavelmente Jesus, ele já era conhecido. A fama de Jesus já era bem conhecida em Cafarnaum, ao ponto de, quando ele chegou na sinagoga, ele foi logo tendo a oportunidade de falar. E eu quero também explicar de maneira para que os irmãos entendam o que é uma sinagoga
e o que significa uma sinagoga. Sinagoga era uma instituição judaica importante, pois, além de ter surgido na época do exílio, né? Exílio só para os irmãos entenderem, quando os judeus, os israelitas, eles foram, no ano 586, deportados para a Babilônia por Nabucodonosor. Eles tinham o costume, como judeu, de adorar no templo, de oferecer sacrifícios, de adorar a Deus no templo. Eles foram para a Babilônia e lá não tinha templo nenhum. E como eles tinham a prática de todo sábado se reunirem no templo para oferecerem sacrifícios, logo a sinagoga ela se originou na Babilônia, pois os judeus, como não tinham templo para adorar, eles se ajuntaram, eles se reuniram e fizeram sinagoga. E como diz aqui, na época do exílio babilônico, em certo sentido, a sinagoga estava ocupando o lugar do templo, principalmente para o ensino, né? Então, e alguns estudiosos dizem que o ensino que era feito da lei de Moisés, da lei na sinagoga, ela era como que substituísse os sacrifícios, né? Então, em uma vez que eles estavam distante de Jerusalém, os exilados, e aos sábados era hábito de cultuarem e se reunirem para ler as escrituras, Jesus, como bom judeu, ele foi com seus discípulos para a sinagoga da cidade de Cafarnaum. É importante também recordar que sinagoga significa casa de reunião, casa de instrução e de adoração dos judeus, pois para que se construísse uma sinagoga, para que existisse uma sinagoga em certa cidade, eram necessários pelo menos 10 homens para construir a sinagoga, 10 homens judeus com mais de 30 anos que fossem casados para se formar uma sinagoga. Outra coisa que era costume nas sinagogas, era costume convidar os visitantes e mestres para ler e explicar alguma passagem das Escrituras Sagradas. Então, só para ressaltar os irmãos, para explicar a importância da sinagoga. Meus amados irmãos, diz o texto que eles entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Jesus, uma das coisas que faziam parte da vida de Jesus era o ensino. E Jesus, ele ensinava acerca do reino de Deus. Ele ensinava os preceitos da lei, ele aplicava os preceitos da lei na vida do povo. E interessante que a partir do versículo 22, diz o seguinte: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O que é que isso tem a ver? O que é que nós devemos aprender do que está dito aqui no versículo 22? Primeiro que o líder de uma sinagoga, o chefe da sinagoga, era um escriba. Então os escribas eram aqueles que, pelo fato de eles mesmos usarem o pergaminho, né, usava aquele material que era a lei, né, a lei ali no pergaminho, eles usavam tanto que ela se desgastava com o tempo. Então os escribas, eles tinham a prática de escrever a Torá, escrever a lei ali, e essa lei ela era lida e era explicada nas sinagogas, como eu falei. Logo, como eles se tornaram mestres da lei, eles eram conhecidos como mestres da lei e eram os responsáveis para ensinar a lei, pois o escriba, de tanto ele preparar os pergaminhos, escrever, eles se tornaram hábeis para
entender a lei com mais profundidade. Só que os escribas da época de Jesus, eles apenas pegavam a lei de Moisés e observava só as minúcias da lei, como por exemplo, ele pegava o dia de sábado e ensinava regras para se comportar no dia de sábado. E era aquela coisa seca, sem vida e sem preocupação pastoral. Eles apenas ele usava a lei como um costume, e ainda ele pegava a lei e acrescentava outras leis em cima da lei de Moisés. Ou seja, existia acréscimos. E os escribas, eles também tinham costume de, quando eles estavam expondo a lei, eles citavam fontes, eles citavam vários rabínicos do passado, eles citavam vários autores. Só que Jesus foi diferente. Quando Jesus ele começou a ensinar nas sinagogas, e especificamente nessa sinagoga em Cafarnaum, Jesus, quando ele ensinava, quando ele abria o Antigo Testamento para ensinar, ele não citava nenhuma fonte. Jesus, certa vez em Mateus, ele dizia o seguinte: assim diz os antigos, eu porém vos digo. Então, quando Jesus ele expunha a lei, ele não citava nenhuma fonte, ele dizia, eu porém vos digo. Ou seja, Jesus, quando ele expunha a palavra de Deus, o Antigo Testamento, a lei, e aplicava na realidade do povo, primeiro, ele pregava como que tem autoridade. Ele pegava o texto e aplicava na vida do povo, de maneira pastoral, de maneira misericordiosa. Ele aplicava as necessidades do povo. Ele não era como os escribas, que apenas ficava falando de maneira trivial da lei. Eles falavam de maneira seca, sem vida, sem misericórdia, sem se preocupar com a vida do povo. Jesus não, ele pregava aplicando a lei e se preocupando com a vida daqueles que estavam na sinagoga. Logo, Jesus, as pessoas ficaram admirados com a forma que Jesus tratava a lei. Ele não citava fontes, mas ele dizia, eu porém vos digo. Por isso que o texto diz que muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste perder-nos? Bem sei que és o Santo de Israel. Meus amados irmãos, diz o texto que quando Jesus estava ensinando, pregando, aplicando a lei na vida do povo, explicando a palavra de Deus, a lei, de maneira clara e aplicativa no coração do povo, não tardou e aparecesse esse homem na sinagoga. É interessante que em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 31, diz o seguinte: achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz. Lucas capítulo 4, versículo 33 diz: achava-se na sinagoga um homem. Já Marcos diz o seguinte: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem. Dá a entender, quando você lê esses dois paralelos, que esse homem era um frequentador da sinagoga. Ele era um homem endemoniado que ele frequentava a sinagoga há muito tempo. Há muito tempo. É interessante que a Bíblia diz que ele era um homem possesso. Ele estava possesso de um espírito imundo. Ou seja, esse homem, as suas faculdades
o seu corpo, a sua vida estava sendo dominada por um espírito da desobediência, por um demônio que estava atormentando e aprisionando aquele homem para fazer a sua vontade. E esse homem, interessante, que ele era um endemoniado, e ele entrava ali naquela sinagoga e estava com os escribas e fariseus, e até então esse homem ficava lá, assistia. Ele era um judeu que ia para lá, era um processo, mas ninguém sabia, ninguém tinha noção de que aquele homem era um homem endemoniado. Só quando o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, com bastante autoridade, ele veio e, com a sua presença na sinagoga, aquele demônio se manifestou na vida daquele homem. E veja o que o inimigo falou na boca daquele homem: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Em outras palavras, o que é que nós temos a ver contigo? Não é que os demônios estavam respondendo asperamente a Cristo, não. Era como que ele estivesse dizendo o seguinte: o que é que nós temos a ver contigo nesse momento? Ou vieste para perder-nos? Essa palavra vieste para nos perder-nos, vieste para nos derrotar-nos? Porque essa palavra perder-nos, ela fica meia vaga e você precisa entender o contexto. Em outras palavras, o inimigo estava falando na boca desse homem: você veio nos derrotar. Por que veio nos derrotar? Por quê? Porque é sabedor, é claro que os inimigos espirituais de Cristo, eles soubessem de que o maioral dos demônios, ou seja, o seu chefe, foi derrotado lá no deserto. A Bíblia diz que Jesus, ele venceu Satanás no deserto, e o diabo tentou Jesus durante 40 dias no deserto, tentando de todas as formas derrotar Jesus ou derrubar Jesus. Sendo que no deserto ele tentou Jesus, mas ele foi derrotado por Jesus. Logo, esses inimigos da fé, esse inimigo do povo de Deus, inimigo de Deus, os demônios, anjos caídos, eles chegou e disse na boca daquele homem: você veio nos derrotar? Em outras palavras, você veio exercer juízo sobre nós agora? Aí veja o que Jesus fez. Jesus fez o contrário de muitos pregadores do Evangelho que fazem hoje em dia. Com certeza, você e eu já vimos na televisão muitas pessoas se dizendo bispos ou outra coisa, conversando com Satanás ou com demônios, fazendo entrevista, perguntando quem é você, qual é seu nome, o que você veio fazer aqui. Ao contrário, Jesus não fez nenhuma entrevista, Jesus não queria dar audiência para o inimigo. Veja o que Jesus disse: mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai desse homem. A mesma autoridade que Jesus exerceu sobre o mar e sobre o vento que estava sobre o barco, pois os discípulos ficavam admirados e dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ficaram admirados com Jesus. A mesma autoridade que Jesus usou para acalmar o mar e a tempestade foi a mesma autoridade, lógico, que ele exerceu aqui com esse espírito maligno. Ele não queria conversa, ele não queria dar auditório para Satanás, para esse demônio aqui. E a Bíblia diz que ele, com toda a autoridade, ele disse: cala-te e sai desse homem. E diz o texto no versículo 26: então o espírito imundo, agitando aquele homem de maneira violenta e bradando em alta voz, saiu dele. Veja, ele saiu da vida desse homem contra a vontade dele, mas Jesus, com toda a autoridade, libertou aquele homem da opressão maligna, pois diz a Bíblia que ele era um homem possesso de espírito imundo.
provavelmente aquele inimigo, antes de sair daquele homem, ele queria machucar aquele homem de maneira violenta, mas aquele homem, ele não foi machucado. Apenas o texto diz que o inimigo, agitando-se violentamente e bradando em alta voz, saiu daquele homem. Diz o versículo 27, todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si. Aqueles que estavam na sinagoga ficaram admirados com a autoridade do ensino de Jesus e com a autoridade com que Jesus tinha expulsado os demônios. Sabe por que eles ficaram admirados, meus amados? Porque na cultura lá dos romanos e lá por Jerusalém, lá pelo Oriente da época de Jesus, existiam os profissionais do exorcismo. Eram aqueles homens, aquelas pessoas que eles eram profissionais, eles usavam muitas artimanhas para expulsar um espírito maligno. Eles faziam mungangas para, lá em Recife diz munganga, eles usavam de vários artifícios para expulsar. Eles usavam óleo, usavam água, usavam elementos do dia a dia para expulsar o demônio. E muitos deles às vezes não conseguiam expulsar, ou seja, eles eram profissionais, de exorcismo. Só que aqueles homens viram que Jesus não fez nenhuma munganga, ele não usou nenhum artifício estranho para expulsar aquele demônio. Simplesmente ele disse: cala-te e sai desse homem. Por isso que diz o texto que todos lá na sinagoga admiraram-se a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? E diz o texto, eles disseram o seguinte: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Louvado seja o nome de Cristo, pois Cristo aqui estava mostrando a sua autoridade, tanto no ensino. Ele ensinava não como os escribas, mas ele ensinava se preocupando com o seu povo, aplicando a palavra de Deus de maneira correta na vida do povo. Ele é aquele que veio para aliviar a carga do seu povo, e ele não pregava e não ensinava como os escribas e fariseus, mas ele ensinava como quem tem autoridade. E diz o versículo 28, então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Meus amados irmãos, por causa da fama de Jesus, por causa do nome de Jesus crescer naquelas, o ministério de Jesus ganhar nome por todas aquelas regiões, ele ganhou vários inimigos. Primeiro, ele estava sendo chamado do novo líder da nova seita, né? E também ele era acusado de um revolucionário político, ou seja, ele estava sendo acusado de blasfemar contra Deus e de ir de contra César, ou ir de contra o imperador e o governo da época. Por isso que Jesus, ele, por causa da sua pregação, que era uma pregação confrontadora, ele falava a verdade, ele várias vezes repreendeu os escribas e fariseus, os sacerdotes. Muitas vezes ele deu de frente, ele entrou no templo e repreendeu os cambistas, ele se defrontava com os fariseus da época, com os escribas, e com certeza Jesus ganhou muito inimigo por causa disso. E com inveja eles o mataram e entregaram a Roma. Meus amados irmãos, o que é que nós devemos aprender de tudo isso que nós ouvimos nesta noite? Em primeiro lugar, Jesus, ele era um judeu fiel. Ele era um homem que era comprometido com o ensino do reino de Deus.
ele sempre ensinava e procurava ensinar o Evangelho de Deus. Ele aplicava o Evangelho de Deus na vida do povo, e ele vivia o que pregava e pregava o que vivia, pois ele era Deus, 100% Deus e 100% homem, e ele aplicava de maneira fiel, ele pregava de maneira fiel, expunha de maneira fiel e profunda a palavra de Deus, e o tema central da pregação de Jesus era o reino de Deus. E assim como Jesus, nós devemos também se aplicar no ensino, pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, não para chamar a atenção de nós mesmos, mas para alcançarmos o maior número de perdidos, na expectativa de que, por meio da pregação, do ensino do Evangelho, o Espírito Santo convença os homens do pecado, da justiça e do juízo. Em segundo lugar, nós sabemos que existem pessoas que estão aprisionadas pelo diabo. E Jesus, como um bom servo de Deus, como aquele que se colocou debaixo da vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai, ele era um grande pregador do Evangelho, mas ele se importava com a vida das pessoas. Quantas vezes nós vamos ver nas pregações que se segue aqui em Marcos, várias curas que Jesus realizou. Ele ensinava nas sinagogas, ele ensinava nos montes, ele ensinava à beira-mar, mas ele curava as pessoas. Várias pessoas foram libertas por Jesus, várias pessoas foram curadas por Jesus, várias pessoas foram libertas da opressão do diabo, assim como esse homem lá em Cafarnaum. Então Jesus, ele pregava o Evangelho, ensinava com autoridade, vivia o Evangelho, mas também ele libertava, ele socorria os opressos do inimigo. Outra coisa que nós devemos aprender é que Jesus, ele é divino, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo que tem poder sobre o mal, ele tem poder sobre o mal. E em saber que ele tem poder sobre o mal, poder sobre toda potestades e principados, nós devemos confiar em Jesus, de que ele está governando a nossa vida, dominando a nossa vida por meio do Espírito Santo, e que nós devemos confiar nele e não temer aos nossos inimigos espirituais que nós não vemos, que eles existem, mas que nós não devemos temer, pois eles agem segundo a vontade e a autoridade de Deus no mundo. Eles só agem na vida de uma família, na vida de alguém, com a vontade de Deus e com poder totalmente limitado. E que Jesus tem poder contra esses espíritos imundos. E, em último lugar, nós devemos anunciar o nome de Jesus. Assim como Jesus, ele se tornou conhecido em várias regiões, a fama de Jesus, o nome de Jesus, as curas de Jesus, os milagres de Jesus, as obras de Jesus se tornou manifesta em várias cidades, em vários lugares. Assim nós devemos anunciar o nome de Jesus em várias cidades, em vários locais, e muitas pessoas precisam e necessitam ouvir o nome de Jesus. Pregar Jesus, aquele que morreu na cruz, aquele que derramou seu sangue, é o nosso papel como missionários, como servos de Deus, como jovens de Deus, como adolescentes, homens e mulheres, pregar o Evangelho a toda criatura e fazer com que Jesus seja conhecido entre todos os povos e nações. E esse é o papel do servo de Deus. E, em último lugar, nós devemos não calar nossas bocas, mas confiar no Senhor e proclamar o Evangelho do reino de Deus. Que Deus abençoe, que Deus aplique essa verdade no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados, vamos ouvir mais. Vamos ouvir agora a irmã Maria de Jesus. Ela vai cantar, vai apresentar a sua poesia, uma das suas belas poesias. Então, nós vamos
ter agora a participação da nossa amada irmã Maria de Jesus. Eu não sei se o Pedro está presente, eu aqui não estou conseguindo ver, eu não sei se o Pedro está presente, mas se eu estiver presente aí, Deus te abençoe, Pedrão. Vamos lá. Vem vivifica a tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça ela murcha ficará sem vigor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica, ó bendito Salvador. Qual lírio entre os espinhos és tu, ó Igreja amada, sempre apontando o caminho às ovelhas desgarradas. Igreja, tu és a fiel mensageira do glorioso reino celestial, levando em Cristo Jesus sem canseira a palavra de Deus que desfaz o mal. Como o bom perfume de Cristo Jesus, levando fielmente a mensagem da cruz, que é aroma de vida para quem crê e cheiro de morte para aquele que se perder. Igreja, tu és a nova geração de Deus, criada em Cristo Jesus nosso Senhor, para levar fielmente os ensinos seus aos que vivem nas trevas sem o Salvador. Tu és o corpo de Cristo Jesus, morada do grande Deus Criador, carregando fielmente a tua cruz, vinculada no mais puro e perfeito amor. Tu és aqui no mundo uma luz, como estrela que no céu reluz, brilhando sempre em Cristo Jesus, e Deus em triunfo te conduz. Igreja, tu és da terra o poderoso sal, o atalaia contra todo o mal, anunciando o reino celestial, em Cristo Jesus até o dia final. Tu és a noiva do Cordeiro, resplandecendo no mundo como luzeiro, apresentado por Deus como santo candeeiro, para levar a sua luz ao mundo inteiro. Sim, tu és de Cristo a noiva preparada, no seu sangue remida e lavada, e santamente com muita alegria, fielmente espera aquele grande dia. Dia em que a trombeta soará e despertará, cândida e resplendente noiva do Senhor, e esta subirá com a música nupcial, imaculada, pura, com todo esplendor, ao encontro do noivo na região celestial. Deus, o nosso Deus, com honras e glória receberá a noiva do Cordeiro e a coroará, sentindo alegria no muito a colocará, brilhante como a estrela da manhã. E o Cordeiro de Deus a conduzirá, dizendo: vinde benditos do meu Pai, ao rico banquete que preparado está, somente para nós, juntos vamos cear, dignificando o nosso Deus e Pai que preparou o rico banquete com muitos ele amou, comemorando o único e feliz coroamento, o mais lindo de todos os acontecimentos, respaldado no poder do sangue de Jesus, daquele que por nós morreu na amarga cruz, e assim
Os que lhe seguirem com fidelidade ingressarão naquela rica e linda cidade, reinando com Cristo Jesus, nosso Senhor, onde não há tristeza, nem velhice e nem dor. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Muito boa aí a participação, louvado seja Deus, na vida da nossa irmã amada, irmã Maria de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos cantar mais o último louvor. As meninas vão cantar, né? A irmã Maria de Jesus cantou seus belos louvores, louvor que exaltou ao nome do Senhor, e essa poesia que retrata a verdade bíblica, né? Retrata a fundamentação da palavra de Deus. E vamos agora ter a oportunidade de cantar o último louvor e assim encerrar o culto por hoje, né? Então vamos louvar ao Senhor com mais um hino, com mais um louvor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam a Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de suas asas é o meu abrigo, Meu lugar secreto, a sua graça me basta, tua presença meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, Mais e mais. e como serafins que cobre o rosto ante a Ti, Amém. escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, A fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença meu prazer. Do santo Dos dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença meu prazer. Tua presença, meu prazer. Tua presença, meu prazer. Tua presença.
A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Amém. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, estamos chegando ao final do culto a Deus, culto bíblico no lar, culto online, não é? Eu nunca pensei que na minha vida eu ia celebrar, nós iríamos ter cultos online. Mas aprove a Deus a nos dar a tecnologia, não é? Imagine se nós não tivéssemos a tecnologia, as plataformas, se não existisse Facebook, YouTube, Instagram, enfim. E Deus, Ele, pela sua misericórdia, Ele permitiu que a ciência se multiplicasse. E a ciência aqui está incluído a tecnologia que nós estamos utilizando para que o Evangelho não fique preso. Aliás, o Evangelho nunca ficou preso, porque mesmo o apóstolo Paulo, quando ele estava preso lá, quando ele escreveu as cartas da prisão, ele ficava na prisão, mas o Evangelho era pregado e chegava a várias regiões. Paulo ficava preso na prisão, mas a carta que ele escrevia ia para várias cidades e muitas pessoas ouviram o Evangelho por meio do escrito de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Então, os templos estão fechados, o nosso templo aqui no Morro da Esperança está fechado, mas o Evangelho não está preso, ele está sendo pregado para muita gente, para a honra e para a glória do Senhor. Por isso, meus amados, que eu peço a vocês, eu não sei, porque pode acontecer de algum irmão não souber fazer, mas sempre eu peço que nos nossos cultos, não é? Você possa compartilhar, abrir uma sala de vídeo no seu Facebook para compartilhar com todos os seus amigos, né? É isso que muitos pastores estão fazendo aí. Já que nós estamos pregando de casa, você abre uma sala de vídeo e compartilha o culto que você está assistindo ao vivo, compartilha com outras pessoas, né? Então, é bom porque o Evangelho ele vai sendo pregado, espalhado para várias e várias pessoas, né? Meus amados irmãos, que Deus vos abençoe. Continuemos orando para que nós possamos, por breve tempo, espero que não demore muito, já estamos aí há quase 6 meses, por causa das consequências da pandemia. E essa semana agora que se passou, eu e o Pedro estivemos lá, juntamente com a irmã Rosângela, para verificarmos e nos prepararmos para um futuro retorno aos cultos presenciais. Então nós nos reunimos, nós conversamos e compramos alguns materiais, as coisas que vão ajudar a nós estarmos dentro dos padrões para que nós possamos ter os nossos cultos presenciais. Meus amados irmãos, não desfaleça na fé. Não permita que a ausência dos cultos presenciais esfrie a sua fé, mas que você fique firme em Cristo, que possamos ficar firmes no Senhor. E a minha recomendação como pastor missionário desta igreja não deixe de ler a Bíblia. Leia diariamente a palavra de Deus. Busque ao Senhor em oração. Santifique a sua vida. Ligue para os seus irmãos da congregação. Mantenha a comunhão dos santos. Faça isso, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos orar ao Senhor e receber a bênção de Deus. Senhor Deus amado, Deus eterno, muito obrigado, Pai, pela Tua presença e pela Tua graça sobre nós, por mais um culto, Senhor. Deus abençoa a cada irmão, irmã, minha família, a minha pessoa, a todos nós
que estivermos nesse culto e aqueles que não puderam entrar também. Deus, nós te apresentamos a congregação, a nossa congregação presbiteriana no Morro da Esperança, a minha pessoa como pastor, a minha esposa, minhas filhas, Pedro, a irmã Maria de Jesus, a irmã Rosângela, a sua família, a irmã Saúde e o irmão Ribamar, a sua filha e o seu genro, e também Antônio, o irmão Roberto, o Senhor e sua família, os nossos visitantes, as nossas crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens da nossa igreja. Abençoa, Senhor Deus, o nosso projeto de evangelismo no bairro, de porta em porta, pregar no templo de porta em porta, os nossos discipulados, Senhor Deus, para preparar os futuros membros dessa igreja. Ajuda-nos a formarmos a SAF, ao PH, a UPA, ao UCP, Senhor Deus, e ao UMP dessa igreja. Nos ajuda também, Pai, para que no futuro tenhamos diáconos e presbíteros, tenhamos um conselho formado dessa igreja. Ajuda-nos na plantação dessa igreja e na revitalização e restauração dessa igreja, Senhor. Te apresentamos o presidente Jair Bolsonaro, a sua esposa, as suas filhas, todos os seus ministros e esse governo, Senhor Deus. Abençoa esse homem, dando a ele direção e força. Abençoa os teus servos espalhados no Brasil e no mundo, pastores, missionários, Senhor. Abençoa ele nos seus trabalhos. Em nome do Senhor Jesus. Também te pedimos a tua bênção sobre a igreja parceira, a igreja do Calvário, e também toda a diretoria da Junta de Missões Nacionais. E também te apresentamos o pastor Cole, que está sendo restaurado, está em processo de restauração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a tua bênção. Em nome de Jesus, nos concede uma noite de paz na tua presença, Pai. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vós, sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Boa noite, meus amados irmãos. Que Deus vos abençoe.